E aí, pessoal, o que esperar da escalação para o próximo domingo? Grêmio e São José, os testes de Renato e o que pode acontecer. O Grêmio, que é um grupo mais robusto e precisa testar alguns jogadores, e é sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, o que a gente precisa projetar e como projetar um grupo mais robusto? Renato utilizou nas 3 primeiras partidas os titulares, ou uma ideia de titulares. E a partir de domingo vai começar a mesclar. Vai botar para jogar na grama sintética do Zequinha um time alternativo. Vai tirar Soares, vai tirar outros jogadores e vai utilizar o maior número possível de jogadores que ainda não apareceram. Inclusive com jogadores jovens, um em especial que nós vamos citar. A tarde de hoje no CT foi uma tarde de um grande coletivo, uma espécie de jogo-treino, que Renato reuniu 2 times e jogou em 2 tempos, muito parecido com o jogo-treino, um pouco mais curto o tempo, mas movimentou muitos jogadores. E a gente começa a imaginar como que Renato vai fazer para colocar um time e principalmente utilizar um maior número de jogadores possível para uma organização e principalmente para que a gente possa entender como desenvolver o time. A gente sabe que o reserva imediato do gol é o Gabriel Grando, mas o Renato está gostando muito do trabalho do Adriel. Hoje eles dividiram protagonismo no treinamento. Aí a gente vai para a lateral direita e o segundo colocado, o jogador mais próximo do titular Fábio, é Tassiano, que voltou a treinar no time reserva e para mim vai para o jogo. E mais, o Fábio precisa melhorar. O Fábio precisa evoluir. Na zaga, fica evidente que Renato já faz a opção por colocar o Gustavo Martins numa linha de ascendência. Menino jogou a Taça São Paulo no ano passado, é um jogador que tem uma escola de Grêmio relativamente grande e ganha espaço com o Renato. Esteve hoje ao lado de Bruno Uvini, que também deve ir para o jogo. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa. No terceiro time, no time que disputou contra os reservas, esteve Cuiabano. Mas a zaga dificilmente escapa dessa. Grando ou Adriel, Tassiano, Gustavo Martins, Bruno Vini e também o Diogo Barbosa. A gente vai para o meio-campo. Pela análise que nós estamos vendo, o jogador que está mais atrás de todos os utilizados é, curiosamente, o Thiago Santos. Esse é o jogador que está mais atrás. Eu acho que aí Renato deve fazer uma movimentação, não vai botar o PP para jogar, não vai botar o Bitelo para jogar, que estiveram nos jogos, mas deve botar Vijaçante, deve botar o Lucas Silva, que também trabalhou hoje. Quem vai ser o 10? Cristaldo jogou 30 minutos contra o Brasil de Pelotas e fica evidente que vai para o jogo aí. Não tem muito o que escapar. E aqui a principal e a primeira novidade. Quem treinou aberto pelo lado direito, com circulação por dentro, e que pode ser utilizado num jogo como esse? O Gabriel Silva. Que nesse momento está atrás do Gustavinho, mas que o Renato, de alguma maneira, começa a olhar ele e fez aí uma avaliação um pouco diferente da forma como jogar. Guilherme deve ser o substituto do Ferreira e, claro, o Diego Souza sendo o substituto do Luizito Soares lá na frente. Não vai escapar muito desse time aqui. A gente viu hoje, por exemplo, Pedro Lucas atuando como extrema pela esquerda. Nunca jogou ali. Era um meia centralizado, depois tentaram como um extrema pela direita, com o pé esquerdo para dentro. A gente não viu. A gente viu, por exemplo, o movimento, como a gente falou, do Thiago Santos por dentro, o Natan na reserva. Então, não vai escapar muito desse time aqui.
Tá? O Campas, por exemplo, hoje treinou no terceiro time. Então, não me parece que também vai ser testado. Eu acho que o jogo do Zequinha no próximo domingo, às 8h30 da noite, nós vamos mais uma vez fazer uma transmissão no canal do Baldaço, esse jogo deve ser um jogo de teste mesmo. Gustavo Martins, é a possibilidade de Gabriel Silva, é uma possibilidade importante para o Guilherme, é ritmo para o Cristaldo, é uma linha de 2 volantes que podem ser diferentes do que a gente está acostumado. O Grêmio vai movimentar os seus jogadores. É o Diogo Barbosa tendo mais espaço. Até agora a gente não viu tanta diferença do Reinaldo para o Diogo Barbosa. O Fábio tá com dificuldade, então é jogo para analisar, é jogo para entender. Eu gostaria muito de ver o Adriel, que a gente acabou vendo muito pouco, muito menos do que os outros jogadores. E assim a gente vai construindo um grupo. Quando eu falo da necessidade do Grêmio construir grupo, eu falo exatamente nesse sentido. Nós não podemos acreditar que uma temporada de um time do tamanho do Grêmio vai se resolver com 15 jogadores. Não vai. Precisa de 18, de 20, de 21. 2 bons goleiros, com segurança, e 2 para cada posição. Aí tu perde um aqui, um ali, tu precisa um pouquinho mais. Mas se tu não tiver 20 no mesmo nível, e eu não estou falando dos melhores jogadores, é claro que tu não vai ter 2 Soares, mas se tu não tiver 20 do mesmo nível, vai chegar uma hora que vai faltar. Vai quebrar. Vai chegar uma hora que, e agora tem que improvisar um cara aqui, tem que usar o Tassiano de meia, vai perder pros caras. Essa é a lógica da bola, e a bola, nesse ponto, ela é perversa. Ela vai te cobrar, ela cobra a tua conta, ela vai te olhar e vai dizer, cara, isso aqui tu tá fazendo errado e tá acabada a conversa. Então é muito importante jogos como esse, sobretudo nessa construção. Eu acho, e eu sempre falo sobre isso, o Grêmio precisa ter um pouquinho de sorte, revelar um jogador. O Gabriel Silva pode ser esse jogador. Ele para quem não lembra, ele faz uma ótima Taça São Paulo no ano passado, ele vem aí na baderna do Grêmio daquele momento, ele acabou também se perdendo no caminho, não conseguiu ser o jogador ali. O Roger revela o Bitelo e ele vai no caminho e ele para. Ele não consegue. Tomara que o Renato bote ele embaixo do braço, comece a dar espaço para ele, ele evoluiu 1 ano de trabalho, e aí ele pode ser. O Grêmio precisa desse lampejo, dessa sorte. Não estou dizendo para titularidade, mas como uma solução, um meia que é ambidestro, que sabe jogar, e talvez seja uma grande oportunidade para o Gabriel, jogando essa partida, dar o estalo e ganhar os olhos do Renato. Eu sempre lembro, o Grêmio começa a temporada de 2019, se não me engano, com aquele time que tinha Tardelli, que tinha Luan, e daqui a pouco começa a surgir nos jogos do Gauchão Jean-Pierre e Matheus Henrique. E o Matheus Henrique desabrocha ali, ganha a posição no time e faz a sua carreira. O Jean-Pierre também, mas aí o Jean-Pierre sofre aquela lesão e acaba afundando no futebol. Mas foi um lampejo. Imagina, o Jean-Pierre ganhou o lugar do Luan, que era ídolo do torcedor. Então estes jogos, às vezes, eles dão esse lampejo. Tá na hora do Grêmio ter uma sortezinha. Um jogador que o Grêmio consegue revelar e aí, em cima disso, a gente vai poder vibrar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.